todo crente. Mas hoje, todas as vezes que eu me ponho diante do Senhor, eu digo a Ele: Senhor, eu faço as minhas petições, mas sobre tudo que eu lhe disse aqui, eu te peço, ora. Senhor, venha nos buscar, tenha misericórdia. Mas enquanto Jesus não volta para nos buscar, nós temos que obedecer. Deuteronômio, capítulo 28, diz: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se ouvirem a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito será a tua cidade, bendito será no campo, bendito será o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e da tua amassadeira. Bendito serás quando entrares, bendito serás ao saíres. A promessa para quem é obediente. Vamos falar o Senhor. Eu não
Nós estamos esperando o Senhor nos buscar. E quando Ele vier, nós veremos que então encontraremos. Aleluia. Eis que vem do céu aberto, o esposo está chegando, rodeado dos seus anjos, representa esta glória, nunca
Paz seja para todos os irmãos. Vamos fazer agora uma oração. Peço aqui, irmão Júnior. Nós vamos orar. Vou convidar aqui o irmão Domício, que está fazendo essa oração, e passando para o irmão Júnior, que está ensinando a palavra de Deus. Glória a Deus, na sua igreja. O pregador essa noite, nos ouvir a palavra do Senhor. Maravilhoso Deus, graças a meu Pai, pela vida do João nessa noite. Amado, que eu possa dar aos nossos corações. Amado, que eu possa, Deus, dar descanso ao nosso espírito nessa noite. O Espírito Santo, Senhor, nos teus servos para a tua igreja. Amado, agradecendo por mais oportunidade que nós vamos ouvir de ti, que o Senhor possa abençoar cada um dessa noite na palavra. Em nome de Jesus, nós agradecemos mais uma vez por essa grande oportunidade. Júnior. A todos. A paz seja a todos. Podeis sentar. Bom estarmos juntos com a mesma alegria para poder glorificar e bendizer o nome de Jesus. Mais uma semana se inicia. Até aqui é porque Deus nos abençoado. Talvez a semana que passou foi uma semana de tristeza, mas Deus nos abençoou. Porque Deus nos deu essa oportunidade. Então glorifique a Ele, celebre a Ele. E eu quero ler aqui, deixe ficar sentado aí, eu quero ler aqui em Atos, capítulo 9, do versículo 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 em diante. Aleluias, glória a Deus. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Somente até aqui. Aleluias, glória a Deus, graças a Deus. A Bíblia conta a história de Saulo. E a história de Saulo é uma história bem conhecida para quem frequenta a igreja e para quem lê a Bíblia. Saulo era natural de Tarso. E Tarso era uma cidade universitária. Tarso tinha uma estrutura educacional acima da média para o seu tempo. E as pessoas que nasciam ali, as pessoas que estudavam ali, eram pessoas bem preparadas academicamente. E Saulo nasceu lá. Saulo estudou lá.
e graduou uma parte ali também. Portanto, Saulo era uma pessoa culta e bem preparada academicamente. Seu professor de teses, seu orientador de teses, não foi ninguém mais, ninguém menos do que Gamaliel. Gamaliel era o mestre por excelência. Gamaliel era o mestre que todo aluno gostaria de ter. E Saulo o teve. Estamos falando de uma pessoa de altíssimo nível, em várias áreas da vida. De uma pessoa culta, de uma pessoa bem preparada academicamente. Mas só que além disso, Saulo se destacava por um temperamento bem peculiar. Nós sabemos que as pessoas conhecem 4 tipos de temperamento: o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. E Saulo, ele era colérico, extremamente colérico. Coléricos são aquelas pessoas mais pragmáticas, aquelas pessoas mais racionais, aquelas pessoas calculistas, aquelas pessoas frias, que antes de fazer qualquer coisa, que antes de falar qualquer coisa, pensa muito bem para não fazer nada errado. Os sanguíneos são diferentes do colérico. Os sanguíneos, eles usam mais a emoção, menos a razão. Eles falam primeiro, eles agem primeiro, para depois pensar. Diferentemente do fleumático. O fleumático são aquelas pessoas mais indecisas, aquelas pessoas que cheias de dúvidas, que ficam em cima do muro. E os melancólicos são aquelas pessoas que são sensíveis e às vezes choram por qualquer coisa. Mas Saulo, ele era colérico. E além de ser colérico, ele era da linha de humanas, não na linha de exatas. E dizem que para você ter uma boa liderança na igreja, você tem que ter no mínimo um colérico. Dizem que os coléricos, eles são bons presidentes de empresa, porque no momento de crise, no momento ali de pressão, eles sabem dizer sim, eles sabem dizer não, eles sabem administrar muito bem a igreja, a empresa. Na pressão, eles sabem segurar a onda, como dizem na gíria. Então Saulo, ele era assim. Mas só que apesar disso tudo, Saulo tinha uma base religiosa muito sólida. Saulo tinha princípios judaicos, tinha convicções teológicas, tinha convicções religiosas que para ele eram imutáveis. Saulo ele estava tão convencido do seu judaísmo, tão convencido da sua religiosidade, que ele era daquele tipo de homem que falava assim: meu bisavô foi assim, meu avô foi assim, meu pai foi assim, eu sou assim e nunca vou mudar. Saulo era assim. Mas só que houve um tempo que Saulo tomou conhecimento do cristianismo. O cristianismo estava surgindo. E a onda do cristianismo começou a crescer. E Saulo começou a observar, começou a analisar o cristianismo para ver o que o cristianismo oferecia. E ele ficou preocupadíssimo. Ele falou: rapaz, esse cristianismo é perigoso. Nós temos que dar um jeito de coibir, de fazer com que esse cristianismo não cresça. Porque ele sabia que se crescesse, eles estariam perdidos. Então Saulo organiza movimentos, organiza grupos para tentar coibir o crescimento do cristianismo. Mas só que Saulo não consegue. Esses grupos que ele organizou não conseguiu. Então ele mesmo arregaça as mangas e põe a mão na massa. Sai para a estrada para tentar impedir o crescimento do cristianismo. Então Saulo torna-se o perseguidor dos cristãos. E dentre essas perseguições se destaca ali a morte do servo de Deus chamado Estevão. Em Atos 7, conta a história de Estevão. Estevão foi apedrejado. E antes de ser apedrejado, em volta de Estevão, tinha um grupo de pessoas que estava sendo coordenada por Saulo para poder apedrejar. E com o consentimento de Saulo, Estevão foi apedrejado. E qual foi o erro de Estevão? O que Estevão fez de errado? Nada. Ele simplesmente estava pregando o evangelho. Ele simplesmente estava falando de Jesus. Então veja, com a coordenação de Saulo, com a coordenação dele, Estevão foi apedrejado. Veja a que ponto Saulo chegou para tentar coibir o crescimento do cristianismo. Mas só que antes de Estevão ser apedrejado, Estevão fez uma oração que fez toda a diferença na vida de Saulo. Estevão, antes de ser apedrejado, viu os céus abertos,
viu Jesus à direita do Pai e orou: Pai, não imputes a eles este pecado. Não imputes a eles este pecado. Então Estevão orou e pediu perdão para os seus assassinos. Você já imaginou o quanto é difícil fazer isso que Estevão fez? Você já imaginou alguém te machucando, alguém te fazendo mal, ou machucando um ente querido seu, machucando uma pessoa que você ama, e você vai orar e fala assim: Pai, essa pessoa está me machucando, essa pessoa está me fazendo mal, mas desde já eu já perdoo essa pessoa. Eu quero ver essa pessoa no céu, eu quero ver essa pessoa salva. Você já parou para pensar o quanto é difícil fazer isso? Estevão fez. Estevão poderia se revoltar. Estevão poderia se revoltar e falar assim: Jesus, eu estou pregando o evangelho, eu estou aqui seguindo os seus mandamentos, eu te aceitei, eu sou fiel, e agora o Senhor vai deixar esses homens me matar? Estevão poderia se revoltar e falar: eu não vou mais na igreja mais não, eu não acredito mais em Deus, eu não vou ler mais a Bíblia, eu não vou mais orar, eu vou abandonar a minha fé, eu não vou mais seguir Jesus. Mas Estevão não fez isso. E às vezes vemos pessoas passando poucas lutas e já querem abandonar a fé, passando poucas dificuldades e já quer deixar de servir a Jesus. Estevão poderia se revoltar, ele ia ser morto, ele ia ser apedrejado por causa do evangelho, mas ele não se revoltou. Ele orou e disse: Pai, desde já eu perdoo essas pessoas que vão me matar, os meus assassinos. Eu quero que o Senhor perdoe a elas também. Não imputes a elas estes pecados. Então, depois dessa oração, Estevão morreu, foi apedrejado. Às vezes, quando eu estou lendo essa passagem, eu fico um pouco meio inconformado. Às vezes eu paro para pensar e fico assim: rapaz, mas não tem cabimento, não. O cara é um servo de Deus, um homem de Deus, o cara que fala de Jesus, que faz um resumo de todo o Velho Testamento ali, ó, na língua, e o cara é apedrejado e morto. É complicado. Mas Deus ouviu a oração de Estevão. Sabe por quê? Porque Deus ouve as orações. Deus ouve a sua oração, Hamilton. Deus ouve a sua oração. Deus ouve a oração de vocês que estão orando há muito tempo aí pelos seus filhos, ou por um ente querido, e você está achando que a sua oração não vai ser respondida, mas vai ser respondida. Em nome de Jesus, ela vai ser respondida. Talvez você morra e não veja a sua oração ser respondida, mas na eternidade com Deus você vai ter uma grande surpresa, porque a sua oração vai ser respondida em nome de Jesus. Estevão morreu e não viu a sua oração ser respondida, mas Deus respondeu a oração de Estevão. Deus respondeu a oração de Estevão. E quando Saulo ia descendo para Damasco, ia pelo caminho, ia viajando, foi ali que Deus falou: é hoje que eu vou responder a oração de Estevão. E Jesus aparece a Saulo no caminho, na estrada, de uma maneira sobrenatural, envolve Saulo em uma luz e Saulo cai no chão. E quando Saulo cai cego. Já era cego espiritual, agora cai cego carnalmente falando. E ele cai cego e não via nada, somente pergunta. E ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sem ver nada, ele responde: quem és tu, Senhor? Jesus fala: eu sou Jesus Cristo, a quem você persegue. Saulo descobre que perseguir um cristão é a mesma coisa que perseguir o próprio Deus. Saulo descobre que perseguir a igreja de Deus é a mesma coisa que perseguir o próprio Deus. Então Saulo fala: Senhor, o que queres de mim? Jesus responde: Saulo, vão te pegar pela mão, vão te levar até a cidade, e você vai ficar ali, e lá será dito o que você deve fazer. Pegam Saulo pela mão, levam Saulo até a cidade, e lá foi dito o que ele deve fazer. Mas ele estava ali cego.
talvez sentado num banquinho ou deitado numa cama, mas ele estava cego. O doutor Saulo, o poliglota Saulo, o homem que falava 5 idiomas, o homem que era convencido da sua fé, o homem que era colérico, o homem que era calculista, o homem que dizia assim: meu bisavô foi assim, meu avô foi assim, meu pai foi assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim e nunca vou mudar. Estava ali cego. Ele achava que via, mas não via. Estava ali cego, humilhado, dependendo das outras pessoas agora. Mas quando Saulo estava ali, Deus já havia tocado o coração dele. Deus já havia mudado os pensamentos dele. E Deus fala a Ananias: Ananias, vai até Saulo. Ananias, receoso, fala assim: não, Senhor, Saulo? O matador que mata os cristãos? Vou não. Mas Deus fala: Ananias, já mudei o coração de Saulo. Já mudei os pensamentos de Saulo. Saulo agora é um dos nossos. Então Ananias vai até Saulo, impõe a mão sobre Saulo. Saulo volta a ver, ora por Saulo, batiza Saulo. Agora Saulo é um cristão. Cadê aquele homem durão que nunca ia mudar? Cadê aquele homem durão que nunca ia se entregar? Agora é um dos nossos. E isso tudo aconteceu, sabe por quê? Porque alguém orou por ele. Alguém o perdoou. Você tem perdoado as pessoas? Você tem orado pelo seu inimigo? A Bíblia fala que o seu galardão está em fazer o bem a quem não gosta de você. Não é a quem gosta de você. A fazer o bem ao seu inimigo. E você tem orado por ele? Para a pessoa que fala mal de você? Talvez a pessoa que deseja a sua morte, você tem orado? Isso tudo aconteceu com Saulo porque alguém orou por ele. Alguém intercedeu por ele. Agora Saulo era um crente convertido, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da graça de Deus, um escritor da Bíblia, um homem que perseguia, agora é um seguidor de Jesus. Saulo, também chamado Paulo, outrora Saulo, agora Paulo, o homem de Tarso, o homem cristão agora, o homem seguidor de Jesus. Mas você acha que depois que Paulo aceitou Jesus, as lutas dele acabaram? Os problemas dele findou? Não. Abra comigo em Romanos 7, versículo 19. Romanos 7, versículo 19. Que diz assim: isso é depois que Paulo já era cristão. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Você já viu esse filme? Isso já aconteceu com você? Eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, eu faço. Você já tentou fazer o que é certo e não conseguiu? Você já tentou fazer o bem e não conseguiu? Imagine você, Paulo, falando isso. Um homem de Deus, um homem convertido diretamente por Jesus Cristo, falando isso, escrevendo isso aqui, porque eu não faço o bem que eu quero. Um homem cheio da graça de Deus, mas o mal que eu não quero, eu faço. Aqui nós vemos um homem de Deus passando lutas, passando por tribulações, e todos nós temos lutas. Alguns têm algumas lutas mais acentuadas em algumas áreas e outros em outras. Mas todos nós temos lutas. Às vezes temos luta que queremos desistir. Às vezes chegamos ao ponto de querer entregarmos os pontos. De falar assim: não, eu não aguento. Ou falar assim: ou eu vou ter uma vida dupla.
Vou viver com um pé na igreja e com um pé no mundo. Ah, vou ser igual o crente de Laodiceia. Não consigo ser quente e não consigo ser frio. Eu vou ser morno. E eu já até ouvi pessoas chegarem em mim e falarem assim: Júnior, mas eu não entendo. Quando eu aceitei Jesus, parece que os meus problemas aumentaram. Mas por que isso? Isso não é difícil de explicar. Sabe por quê? Porque antes de você aceitar Jesus, você tem somente uma natureza. A natureza carnal, a natureza pecaminosa. Mas a partir do momento que você aceita Jesus, você recebe a natureza espiritual. Então agora você tem duas naturezas, a carnal e a espiritual. E você tem que alimentar agora a natureza espiritual. Você tem que ler a Bíblia, você tem que orar para que essa natureza espiritual vai crescendo, para que sua fé vai aumentando e você vai ficando um crente robusto espiritualmente. Porque se você alimentar a natureza carnal, a natureza espiritual vai morrer. Às vezes vemos pessoas que abandonaram a fé porque começou a alimentar demais a natureza carnal. E a natureza espiritual foi morrendo. Então vemos aqui a luta de Saulo. Ele fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando eu percebo, eu já fiz. Você sabe que tem que ler a Bíblia e você não lê. Você sabe que tem que orar, mas você não ora. Você sabe que tem que se entregar mais, dedicar mais a Jesus Cristo, mas você não faz isso. O bem você não faz. Mas o mal, muitas das vezes, faz sem pensar. Então aqui nós vemos a luta de Paulo, a aflição de Paulo. Aquele homem de Deus, aquele homem culto, aquele homem de um nível altíssimo agora na palavra de Deus. E ele diz mais, em Romanos 8, 28. Paulo também poderia desistir, mas Paulo não desistiu. Com as lutas, com as aflições, não desistiu. E ele diz assim, para você que está sofrendo lutas, tribulações, como ele estava sofrendo. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto. Essa compreensão faz toda a diferença. Essa compreensão que Paulo fala aqui, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isto mostra maturidade cristã. E nós temos que ter essa maturidade. Sabe por quê? Porque quando vier as lutas que vão vir, as tribulações vão vir, você tem essa maturidade. Tudo isso vai contribuir para eu orar mais. Em vez de ficar reclamando, ficar murmurando, é o que nós vemos muito. Crente murmurando, crente reclamando. Quando a luta vier, fala assim, essa luta é para eu orar mais, para eu chegar mais perto de Deus, para eu ler mais a Bíblia, para eu dedicar mais na presença de Deus. Isso tudo coopera para o meu bem. O apóstolo Paulo fala aqui, tudo coopera para o meu bem. Não importa qual luta que seja, coopera para o seu crescimento espiritual. Lutas sempre vão existir até a volta de Jesus. Não pense você que aceitou Jesus, que veio para a igreja e falar, meus problemas acabaram. Não pense nisso. Algumas igrejas pregam isso, mas isso é enganação. Porque a Bíblia não prega isso. Jesus não prega isso. Então lutas vão sempre existir. Mas faça das tuas lutas uma maneira de você chegar mais próximo de Deus. Faça das suas lutas uma maneira de você dedicar mais à palavra de Deus. E isso tudo vai cooperar para o seu crescimento, para a sua fé em Jesus Cristo. Então Paulo não desistiu. Paulo continuou seguindo, continuou lutando. E em Romanos 8,37 ele fala assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Veja bem, em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. E essa expressão, nós só vemos essa expressão só na Bíblia. Somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores.
Sabe por quê? Porque no mundo tem vencedores. Se você passou no vestibular, você é um vencedor. Se você passou num concurso, você é um vencedor. Se você talvez foi campeão, alguém foi campeão, alguma coisa, sei lá, é um vencedor. Mas em Jesus, nós somos mais do que vencedores. Porque em Jesus, nós vamos além disso. Em Jesus, nós temos além disso. Em Jesus, nós temos a vida eterna e um novo céu e uma nova terra. Quem está em Jesus vai além do topo. Vai além do pódio dessa vida. Porque em Jesus você vai alcançar a vida eterna. Depois de tudo isso, ainda você vai alcançar a vida eterna. Então ele fala, somos mais do que vencedores. E Paulo continua enfrentando lutas. Sofre naufrágios. É mordido por serpentes. Passa por lutas terríveis. Mas ele não desiste. E em Gálatas 2:20 ele diz, já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que ele estava querendo dizer com isso? É que a vida que ele tem na carne é a mesma vida que ele tem na fé hoje. A vida que ele tem na fé é a vida que ele tem na carne. Ou seja, não existe mais dupla personalidade. Paulo era crente dentro da igreja e fora da igreja. Paulo era crente na igreja e no seu serviço, ou na sua universidade, ou em qualquer outro lugar. Ele era a mesma pessoa. Agora ele estava crucificado em Cristo. Não havia mais duas personalidades com ele, mas sim a personalidade de Jesus Cristo na vida dele. E nós temos que ser assim. Se você é crente aqui, você tem que ser crente fiel lá na universidade, onde você estuda. Lá no seu serviço, na sua casa. Aonde você for, você tem que ter a personalidade somente de Jesus. A personalidade de um cristão verdadeiro. E Paulo fala, já estou crucificado com Cristo. Agora eu e Cristo somos um. Não existe mais dois. Eu e Cristo, nós somos um. Aleluias. Glória a Jesus. Graças a Deus. E em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6 ao 8. 2 Timóteo capítulo 4. Aleluias. Glória a Deus. Graças a Deus. 2 Timóteo capítulo 4, do versículo 6 ao 8. Paulo diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a também todos os que amarem a sua vida, a sua vinda. Paulo está dizendo, eles vão me matar. Paulo agora está vivendo a experiência de Estevão, aquele homem que ele ajudou a matar, aquele homem que ele ajudou a assassinar, e agora ele está tendo uma experiência semelhante. Já avisaram para ele ali na prisão que ele ia ser morto. Mas antes de ser morto, ele escreve essa passagem, dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você precisa combater o bom combate. Você precisa acabar a carreira. Você precisa guardar a fé. E sabe como você combate o bom combate? Sabe como você vence as lutas? De joelho no chão e Bíblia na mão, obedecendo a palavra de Deus. Ele fala, combati o bom combate, guardei a carreira, terminei a carreira e guardei a fé. Paulo sofreu muito. Paulo
foi muito perseguido, mas ele não desistiu. Talvez você está sofrendo, está sendo perseguido, mas não desista. Não é fácil para ninguém, nunca foi. Nunca foi. Mas não desista. Se você cair, se levanta. Se levanta. Por que você vai ficar prostrado? O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não é porque você caiu, você deve ficar prostrado. Se levanta. Levanta. Vai falar de Jesus. Vai combater o bom combate. Continue na sua caminhada. Guarde a sua fé. Não desista. Não desista. Siga o exemplo de Paulo. Não desista. E eu sou grato a Deus pela vida de cada um que veio aqui nessa noite. Que Deus abençoe vocês. Saiba de uma coisa, lutas vão existir sempre. Mas em Jesus, Paulo falou, nós somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. E nada vai nos separar do amor de Cristo. Não interessa, irmão. Não interessa o que vai acontecer com o Brasil. Eu vejo pessoas preocupadas, sei o quê, vai acontecer isso, aquilo, e daí, irmão? Deixa acontecer, eu estou com Jesus e pronto. Se eu morrer, eu vou para o céu, eu vou para a glória. Então não interessa o que vai acontecer com o Brasil, com o mundo, pandemia, sei lá o que, mais mia. Não interessa. Você tem que estar firme com Jesus e pronto. A nossa alegria é estar na eternidade com Cristo. Se você tem medo de morrer, alguma coisa desse tipo, é porque você não está preparado. Você não tem a convicção da sua salvação. Você não tem a convicção da sua vida eterna. Talvez o seu coração esteja nos bens materiais, no seu dinheiro ou em alguma coisa que você vai almejar amanhã. Então, para mim não interessa isso. Se você tem que lutar, tem, para ter suas coisas. Mas seu coração não pode estar aqui. Seu coração deve estar com Jesus. Para que quando você partir, você possa contemplar a glória com o Pai. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que mensagem maravilhosa que o Senhor trouxe para nós essa noite, né, irmãos? Graças a Deus. Grandes não são as coisas, grande é o nosso Deus. Né? Glória a Deus. E eu quero agradecer ao pastor, né, pela oportunidade que ele deu essa noite, por nos confiando essa oportunidade de dirigir esse culto das irmãs. E a todos os irmãos que vieram, agradecer ao Júnior, né, que atendeu o nosso convite. Deixa o Senhor continuar te usando, meu filho. Você é uma bênção nas mãos do Senhor. Obrigada, pastor. Graças a